Paz do Senhor, amada Igreja. Nesta manhã deste domingo, quero saudar todos o povo com a paz do Senhor e você que vai estar em casa também, no seu escritório, no seu carro, no seu telefone. Sinta-se cumprimentado com a paz de Cristo. Salmo 120. Eu queria só fazer uma pequena introdução para você perceber o que é que se vai passar agora. Com este salmo eu quero entrar num tema que é combatendo a mentira. Combatendo a mentira. E não é difícil nós entendermos o quanto este salmo nos afeta. Das nossas vidas particulares, dos nossos empregos, da nossa família, da nossa igreja. Mentira em forma de acusação, mentira em forma de falso testemunho, mas também mentira em forma de mexerico. Porque existe muito mexerico que é mentira, e esse mexerico só serve para fomentar uma possível amizade, ou uma suposta amizade, mas não deixa de ser mentira. Quando dizem que eu sou muito bonito, é mentira, isso é só mexericos. Amém? Mas vamos falar sério. Vou resgatar uma série de mensagens que já tem cerca de 4 anos. E eu, como já a igreja já sabe, eu estou a remexer no meu baú. E estou a lançar fora roupas velhas, que já não prestam para vestir. Mas estou a aproveitar algumas roupas que nos vão aconchegar o nosso coração. E esta série de mensagens que é nos Salmos de Romagem, eu creio que nós vamos aprender mais algumas coisas. E houve alguém que disse, um grande pregador do século XIX, que ele gostava de vez em quando pregar os seus sermões mais antigos. Porque ele, nos sermões mais antigos, ele ia relembrar aquilo que pregou e iria transformar, iria acrescentar mais algo mais que ainda faltava ser pregado. Não é difícil os pregadores perceberem aquilo que eu vou dizer. Muitas vezes terminamos uma pregação, terminamos uma mensagem e vamos para casa pensando assim, tanto que ficou para dizer ainda. Então é nestas alturas que nós vamos aproveitar esse momento para falar aquilo que não foi falado. E hoje vamos começar no primeiro salmo de Romagem. Algumas Bíblias têm canto de Romagem, ou as Bíblias mais antigas têm o Cântico dos Degraus, outros têm Salmo de Romagem, mas é tudo a mesma coisa. E este primeiro salmo está enquadrado num livro de 15 salmos que foi incluído no meio do Saltério, no meio do livro de Salmos. Ou seja, este livro de 15 salmos é um segundo livro no meio dos salmos. Poderia ser feito um livro só com estes 15 salmos. E ele vai do 120 ao 134. E hoje eu queria que você pensasse assim, vamos pensar nos degraus. Porque por alguma razão, o tradutor da Bíblia escreveu degraus. Porque se nós pensarmos em romagem, o que é que nos diz romagem? Romagem, romaria. Peregrinação. É certo que hoje já não estamos em peregrinação, ou pelo menos nós, os cristãos, não estamos em peregrinação física, mas nós estamos em peregrinação espiritual. Nós não caminhamos mais pelas terras longínquas do Oriente Médio, até subir a Jerusalém, mas nós hoje estamos nas terras longínquas deste mundo cruel e hostil, até chegarmos um dia à Jerusalém celestial. Estes salmos, eles falam de nós,
falam dos nossos sentimentos. Estes salmos dizem, cada um destes salmos, cada frase destes salmos, diz respeito à minha e à sua vida. Davi escreveu 4 destes salmos, o Salmo 122, 124, 131 e o último salmo. Mas como eu digo, hoje quer que você pense nestes salmos, e vamos começar com esta ideia. Eu vou falar mais vezes disto. Imagine uma escada com 15 degraus. E cada degrau que você vai pisar é um salmo deste que nós vamos estudar. E o que são estes degraus, pastor? O que é essa escadaria? É a escadaria que você vai subindo até se aproximar mais de Deus. É a escadaria que você vai subindo até chegar à presença do Deus Altíssimo. Porque era assim que estes salmos eram cantados. Cada salmo dizia respeito a uma altura específica, a um sentimento específico deste povo, dos sentimentos do povo de Deus. O tema central destes salmos, e você veja, se você tiver a sua Bíblia aberta comigo, compare comigo. Ele começa no versículo 1, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele está angustiado, ele está triste, ele está frustrado, mas olha, repara agora, Salmo 134. Bendizei ao Senhor vós todos os servos que assistis na casa do Senhor, erguei as mãos, ele já chegou agora ao santuário. Ele chegou agora à presença do Deus Altíssimo. Ele começa com angústia, ele começa em clamor, ele começa em oração, ele começa em louvor, mas ele sabe que vai chegar à presença de Deus já ao santuário. E ele sabe que vai buscar a bênção do Senhor, o Deus de Sião, Criador do céu e da terra. Pense nisto como degraus. Pense nisto subindo. Você lendo lá em casa, vá lendo estes salmos como degraus na sua vida. Vá lendo estes salmos como um peregrino nesta terra. Nesta terra que não é sua. Você aqui é um estrangeiro. Você aqui é um forasteiro. Você aqui não tem nada disto lhe diz respeito. Mas estes salmos devem o encorajar a você ir andando nesta terra que não é sua. O salmista, que nós não sabemos quem é, e não se sabe em que altura da vida desta pessoa que escreveu isto. Podemos especular algumas coisas, podemos retirar aqui alguns ensinamentos, mas não se sabe a data de que este salmo foi escrito, não se sabe por que razão, mas pelo menos uma coisa nós sabemos, que este salmo reflete a sua e a minha vida hoje. Porque pense comigo, se este salmo foi escrito a seguir ao cativeiro babilónico, o que é que aconteceu a seguir ao cativeiro babilónico? O povo estava disperso. O povo não estava concentrado em Jerusalém nem na Galileia. O povo estava disperso, porque eles foram dispersos pelo reino babilónico e pelo reino assírio. A terra que Deus lhes tinha dado já não era mais a terra que Deus lhes tinha dado. Havia mistura de raças, havia povos hostis que não queriam que eles regressassem, e nós podemos ver isso em Esdras e Neemias. O povo sofreu para chegar à sua terra. Se nós virmos aqui o verso 5, ele diz: eu peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. São terras fora das terras de Jerusalém, são terras pagãs, de povos hostis e contrários. Havia uma grande distância que separava aquele povo de Jerusalém, da terra do Senhor. E por causa disso,
Eles sofriam uma das maiores perseguições que nós hoje podemos sofrer. É a mentira. É a acusação. É o mexerico. É o diz que disse. E o diabo, meus amados irmãos, ele não trabalha as nossas vidas, mas ele trabalha as nossas mentes. E o diabo hoje, porque já foi derrotado naquela cruz, a única coisa que ele pode fazer hoje é utilizar-se de situações, de pessoas, de circunstâncias para vir aborrecer a sua mente, a sua alma. E a mentira é a maior arma que o diabo tem. Ele é o pai da mentira. Foi ele que disse a Adão e a Eva: não, podem comer porque não vão morrer. Portanto, a mentira, meu amado irmão, você pode dizer, a mentira vem do diabo. E quando alguém está mexericando a sua vida, quando alguém está falando mal de si, quando você está passando perseguições deste tipo, saiba que existe o dedo do diabo nessa causa. E por isso é que o salmista começa: na minha angústia. A palavra angústia aqui tem muito significado. Porque cada vez que aparece angústia na Bíblia, é quando você está no fundo do poço. Bateu no fundo. É como diz lá um filho pródigo, caindo em si. Como o Salmo diz, das profundezas eu te clamo. É tudo igual. Você já bateu na trave, você bateu já no fundo. E é nessa altura que você olha para Deus e de lá do fundo você clama a Deus. E Deus o ouve. Só que como é que Deus ouve as nossas orações? Muitas vezes de formas surpreendentes e totalmente diferentes daquilo que nós queríamos que Ele ouvisse. E conforme Ele ouve muitas vezes da forma diferente daquilo que nós queríamos que Ele ouvisse, Ele também nos responde da forma diferente daquilo que nós queremos que Ele respondesse. E o Salmo vai nos provar isso. Veja comigo três situações diferentes nesse Salmo. Primeiro, embora você esteja na angústia e Ele está numa situação angustiante, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve, verso 1. E eu aqui aprendo que havia pessoas que estavam mentindo contra este homem. Porque ele no verso 2 diz, o que é que ele clamava a Deus? Livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Repare, língua e lábios não é igual. Aqui há dois tipos de mentira. Porque há os mexericos e há a acusação. São coisas completamente diferentes. O salmista está pedindo para me livrar, livra-me dos mexericos e livra-me da acusação. Portanto, ele estava sendo alvo de algo muito forte que o estava atormentando a sua alma, que o lançou na angústia, nas profundezas da sua alma. Ele estava numa situação tão angustiante que por causa, ou além dos mexericos e além das falas enganadoras, veja no verso 7, ele ainda queria fazer paz e só queriam guerra com ele. Veja a tamanha angústia que este homem estava. Ele estava só no mundo, estava abandonado. Ele estava atrapalhado. E aí ele pede alívio. Ele pede auxílio. Senhor, livra-me. Senhor, livra-me. E eu aqui aprendo algo interessantíssimo. Que só quem é tolo ou só quem é cego é que não vê. Jesus utilizou este termo lá na oração que ele próprio ensinou. Livra-me de todo o mal. Livra-me de todo o mal. Livra-me de toda a língua enganadora. Livra-me de todo o lábio mentiroso.
Livra-me daqueles que não querem fazer paz, antes querem fazer guerra comigo. Livra-me. E sabe qual é que é a maior resposta que Deus vai dar? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque você quer paz, você busca a paz, apesar da sua angústia, apesar da angústia da alma, apesar do sofrimento do seu coração, você ainda quer paz. Então você vai ser chamado filho de Deus. É assim que Deus vai responder. Neste quadro eu vivo uma vida plena de angústia. Possivelmente no quadro de hoje você está vivendo uma vida plena de angústia. Só que aprenda a clamar a Deus. Aprenda a não fazer nada segundo a sua força. Aprenda a ser dependente de Deus. Senhor, livra-me. Ele não está dizendo, Senhor, ajuda-me a livrar. Senhor, dá-me forças para eu fazer. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, Senhor, eu já não tenho força nenhuma. Agora acabou. Agora acabou. Se eu for para o Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão, em vão. E o que é edificar a casa, meu amado irmão, se não renovar a nossa alma e o nosso coração? Se não for Ele a livrar-me, eu nunca me vou livrar. Se não for Ele a livrar-me, eu nunca me vou safar disto. E existe então, primeira situação angustiante, ele está angustiado, e face à situação angustiante, e agora pense comigo, é necessário também que nós saibamos que estamos numa situação angustiante. Porque muitas vezes, amados irmãos, eu já vi tantas vezes pessoas que estão sofrendo e parece que não querem ver. Você tem que saber que está numa situação angustiante. E você tem que saber que você não tem força para sair dessa situação angustiante. Porquê? Porque você tem que aprender a ser totalmente dependente de Deus até nessa situação. Não é só no pão, não é só no vestir, não é só no respirar, é também nessas situações você tem que apresentar essas situações. Pastor, mas eu vou apresentar mexericos e mentiras? Sim. Sim. Porquê? Porque você tem que aprender a ser totalmente dependente de Deus até nessas situações. Enquanto você não aprender, meu querido, você vai continuar sempre enredado e clamando. 3 pontos de oração no clamor de Deus. No clamor dele. Ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. 3 pontos de oração que ele aplica aqui. Primeiro, ele clama. Ele abre a boca e ele clama. Segundo, ele clama a quem? Ao Senhor Yahweh, ao Criador do céu e da terra, ao Deus Criador que desenrolou o firmamento como se tratasse de uma cortina, àquele que é o Pai das estrelas, que as conhece pelo seu nome e chamas, e nenhuma delas falta. Ele clamou, foi esse. Ele não clamou a um Deus qualquer, ele não clamou à sua esposa, ele não clamou ao seu pastor, ele não clamou ao seu amigo, ele foi clamar àquele que tem poder para mudar a história do seu povo. Ele foi clamar àquele que tem a pena para escrever a página da sua vida. Ele foi clamar àquele que só ele tem poder para colocar o ponto final na sua vida. Foi a esse que ele foi clamar. E ele depois clama em plena angústia, ou seja, total dependência da alma. A oração, meu amado irmão, é muito mais do que um pedido. A oração é muito mais do que um exercício intelectual entre eu e Deus. A oração é muito mais do que... Muitas vezes há pastores e até irmãozinhos que oram tanto, que parece que estão a pregar. A oração é muito mais do que isso.
A oração é um clamor a Deus. O pior é que por causa desta angústia, muitos desanimam antes de começar a clamar. E por isso se frustram, por isso desanimam, por isso abandonam, por isso esfriam a sua fé, até chegar ao ponto de descalabro total e voltam para o mesmo caminho onde estavam. Voltam para junto daqueles que agora o atormentam. O que é que ele pede a Deus? E agora queria que você aprendesse algo muito importante. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o teu coração. É promessa de Deus. Se eu de todo o meu coração eu o buscar, eu vou encontrá-lo. Mas aqui, este salmo parece um emaranhado de contradições. Porque tão depressa Deus está dizendo que está lá, como já não está. E se você for para a Bíblia, você vai ver que não é assim como o salmo parece que nos mostra. O que é que ele pede a Deus? Livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Senhor, afasta-me desse aperto, afasta-me desse sufoco, afasta-me dessa situação que me está matando a minha alma. E Deus aqui diz que afastou? Não. O salmo vai acabar dizendo: mesmo assim eu sou pela paz, mas quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui este salmo não nos explica se Deus ouviu e se livrou. Porquê? Na noite em que ele foi traído, Jesus subiu ao Getsemane, juntamente com os seus discípulos. A um grupo ele disse: fiquem aí e orai. Ao seu grupo mais restrito disse: andem comigo mais um pouco. E agora fiquem aí e orai comigo, porque a minha alma está angustiada até à morte. A mesma angústia que o salmista está aqui sofrendo, Jesus estava sofrendo no jardim de Getsemane, angustiado de morte. Jesus tinha batido no fundinho da trave. Parece impossível a gente falar nisto, não é? Jesus, então não era o Deus? Era, mas ele era homem também. Jesus sentia como você sente. Jesus chorou como você chora. Jesus devia ter dor de dentes como você, porque ele era homem. E se ele caminhasse sobre vidros, os pés eram cortados. Porquê? Porque ele era homem. E como homem, ele disse aos seus discípulos: companheiros, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até à morte. E ele afastou-se a uma distância de um tiro de pedra, cerca de 10 metros. O Evangelho de Lucas diz que ele se embranhou com a cara, o rosto no chão, e ele clamava agonizando. Sabe o que é agonizar? É um sentimento que vem cá de fora que parece que nos quer arrancar as tripas todas. É quando você está sentindo uma angústia tão grande que parece que não tem nada cá dentro, que é só ossos, que é só carne, que é só pele. Isso é clamar agonizando. A tal ponto que ele transpirou gotas de sangue. Jesus estava no seu limite. Jesus estava no auge do seu sofrimento. A pontos de os anjos, diz a Bíblia, que os anjos vieram e o consolavam. Bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Agora diga-me, por que é que Jesus estava agonizando? O que é que Jesus estava pedindo ao Pai? Simples. Pai, livra-me deste cálice. Livra-me deste sofrimento.
livra-me desta dor. Deus atendeu? Não. Deus não atendeu ao pedido do seu filho. Deus não falou com o seu filho. Deus não falou com Jesus. E Jesus desceu daquele monte, escoltado pela guarda do Sinédrio, diretamente para ser julgado e condenado e morto, sem a resposta do Pai. Compreenda o que eu lhe estou dizendo, sem a resposta do Pai. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai dizer que por 3 vezes orei a Deus por um espinho na carne. E por 3 vezes Deus não me falou, só a 3ª vez Deus disse: a minha graça te basta. A minha presença te basta. O meu Espírito basta. Então aqui, meu amado irmão, eu vejo que muitas vezes parece que Deus não atende àqueles que mais amam. Parece que Deus não atende àqueles que são mais próximos dele, àqueles que têm comunhão íntima com ele. Jesus, o próprio Filho, Paulo, o maior apóstolo, o maior pregador, o maior pastor, o maior evangelista, o que abriu mais igrejas, o que escreveu mais. A pontos de, lá em 2 de Coríntios ainda, ele contar que há 14 anos, não sei se no corpo, se não, eu subi aos céus e me foi revelado coisas que eu não posso contar. Portanto, Paulo que teve um curso intensivo com o próprio Jesus. E Deus diz: ó Paulo, aguenta, a minha graça te basta. Agora eu pergunto, você é assim tão íntimo de Deus, que está confiado que Deus o vai ouvir assim à primeira? Ah, pastor, mas a Bíblia diz. Pois, mas a Bíblia também diz algumas coisas. E que muitas vezes Deus não atende. E porquê é que Deus não atende? Porque Ele é cruel? Porque Ele é mau? Porque Ele é um ditador? Porque Ele é um déspota? Não! Porque Deus primeiro quer que nós olhemos as coisas com os olhos dEle. Deus quer nos ensinar a vermos os projetos dEle nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. O salmista vai dizer, no verso 3, o que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Como quem diz, o que é que tu te vais aproveitar? Tu estás a vir contra mim, lábios enganadores, língua enganadora estão a vir contra mim, sabes o que é que vai te acontecer? 2 coisas. Primeiro, serão trespassadas com setas agudas do valente. Olha para mim, esta seta não é uma seta qualquer. Porque havia vários tipos de setas. Havia as setas dos caçadores, havia as setas de treino, e estas setas agudas do valente eram as setas do soldado. Aquelas setas, elas estavam tão bem preparadas que elas atravessavam escudos e armaduras, coisas que as outras não. Então, e brasas vivas de zimbro. Se nós soubermos alguma coisa de assar frango e assar peixe, nós sabemos que as brasas de zimbro são brasas que dificilmente se apagam. Duram mais tempo acesas. Então, o que é que eu tenho que perceber? Que mesmo na minha angústia, mesmo que onde Deus não me fala, Ele está a cuidar de mim. Porque as línguas enganadoras e os lábios enganadores, a única coisa que lhes resta a eles é serem trespassados com setas agudas e serem queimados com brasas vivas de zimbro. Portanto, descanse.
Portanto, tenha cuidado em Deus. Prepare-se para subir o segundo grau. Você está a entender, amada igreja? Nós temos que passar a ver a nossa situação com os olhos de Deus. Só que entenda, neste mundo miserável, cruel, mau, hostil, onde o consumismo é o principal. Primeiro eu tenho que ter a minha vida boa e depois o resto. É assim que nós trabalhamos a nossa mente, meu amado irmão. Seja lá do mundo, seja da igreja. Você não é diferente dos do mundo. No fundo, você pensa assim também. Eu primeiro tenho que me safar, tenho que safar a minha onça. Primeiro tenho que ficar bem, primeiro tenho que ter um bom emprego, uma boa casa, uma boa situação. Primeiro eu tenho que ser alvo das bênçãos de Deus. E depois então é que é o resto. Você é quase igual àqueles filhos que são muito amigos dos pais só quando precisam. Quando não precisam já não ligam aos pais. Nós somos assim. Então, muitas vezes Deus não nos responde para nos levar a ver algo que o nosso consumismo, o nosso imediatismo, o nosso egoísmo não vê. Que é o lado espiritual das coisas de Deus. E o que é que Deus quer que nós vejamos? Que embora estejamos afoitos, em angústia, existem castigos para quem trabalha contra si. Nada passa impune, não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba ou permita. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Então não imagine, meu querido e minha querida, que alguma coisa vai se passar na sua vida sem que Deus, não estou nem para aí virado, olha, safa-te. Não. Tudo Ele sabe e tudo Ele controla. O nosso coração tem que descansar só numa coisa. No devido tempo, a justiça de Deus virá. É isso que Deus nos está ensinando. É isto que o Salmo nos está ensinando. Por que é que Deus não falou com ele? Para lhe explicar que a devido tempo os enganadores, os mentirosos, os farsantes vão ter o seu juízo. Mesmo assim, o salmista termina no verso 5 ou 7, lamentando-se pela falta de compreensão dos seus inimigos. Por isso é que eu disse que esse salmo é uma contrariedade de sentimentos. Ele, embora esteja sofrendo, porque ele está lá em angústia, ele ainda busca a paz. Isto não lhe traz nada à sua cabeça? Isto não lembra nada. Não ecoa no espaço alguma coisa? Jesus estava em angústia no jardim de Getsemane. E na cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Jesus subiu àquela cruz, foi crucificado. Jesus morreu sem ouvir a voz do Pai. Mas mesmo assim ele disse, Pai, perdoa-lhes. Jesus buscou a paz até ao último momento. Até isso ele nos ensinou. Do verso 5 ao 7 há coisas interessantes. Aí, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas no verso 5 está ai de mim. Cada vez que aparecer na Bíblia ai de mim ou ai de ti, é novamente o clamor mais profundo da nossa alma. É um clamor sentido, um clamor chorado, um clamor de alegria. Repare, quando Jesus estava olhando para Jerusalém, ela diz, ai de ti, Jerusalém. Jesus estava chorando de alma por causa de Jerusalém.
O salmista está chorando também, dizendo: ai de mim, que venho de Meseque ou venho de Quedar. E nós já vimos que Quedar ficava na Ásia Menor e eram totalmente pagãos. Sendo eu salmista, sendo eu crente em Deus, vivendo numa terra pagã, já era sofrimento. Quedar ficava na Arábia e era uma tribo também pagã, mas extremamente hostil. E por causa disto, o salmista fica cansado. O cansaço o assola. Ele diz no verso 6, já é tempo demais. Senhor, já é tempo demais. Eu estou cansado. Eu estou saturado. Senhor, se não queres perder mais um adorador, se não queres perder mais um evangelista, se não queres perder mais um pregador, vem em meu auxílio, porque eu estou cansado. Não é mal nenhum, amado irmão, ao contrário do que muita gente te ensina aí. Não é mal nenhum nós chegarmos a Deus nestas condições. Moisés chegou, Davi chegou, Asaf chegou e o próprio Jesus também chegou. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas mesmo assim, faça-se a tua vontade. Porque eu sei que fazendo a tua vontade, eu vou obter consolo para continuar. Não é mal nenhum nós falarmos com Deus desta forma. Ele diz: Senhor, eu estou cansado, todo o meu esforço está a ser em vão, mas ainda assim em ti confio. E este é o Salmo, meus amados irmãos. Este é o primeiro salmo dos salmos do Romagem. Este é o primeiro degrau de 15 degraus. Eu queria tirar algumas aplicações para a nossa vida. Porque muitas vezes, e nós temos de ser honestos. Honestos connosco, com Deus, e honestos com o nosso coração. E eu já ouvi muitas vezes dizer-se: ai, pastor, eu estou cansado, eu estou agoniado, nada me corre bem, eu sou perseguido. Veja os salmos, pastor, parece que sou um dos salmistas. Mas eu gostava de fazer um exercício convosco, com você que lá está em casa também. Porque há coisas que nós temos que ser honestos e analisar. Dói muito. Mas é preciso uma grande dose de honestidade para analisar a vida que nós estamos passando hoje. Nós temos que fazer um exercício de análise para compreender o porquê da vida que eu estou passando, o porquê do meu sofrimento, o porquê da minha angústia. Então, eu antes de me colocar na posição do salmista, eu tenho que me perguntar a mim próprio se por acaso não sou eu o provocador de tais sofrimentos. Por acaso não estou eu auto-angustiando com os meus mexericos e com as minhas mentiras? Será que eu não estou alimentando possibilidades a que venham me mexericar com a minha vida ou que me venham acusar? Como assim, pastor? Eu não sei, mas veja, por exemplo, a sua internet. Analise a sua internet. Analise o seu Facebook, o seu Instagram.
e outras que estejam aparecendo para aí, LinkedIn e outras coisas. Analise as suas páginas, analise aquilo que você escreve, analise aquilo que você diz, analise aquilo que você comenta, e depois, se calhar, você vai chegar à conclusão que você tem uma certa dose de culpa naquilo que lhe está acontecendo. Porque você está alimentando. Você está dando pano. Pastor, mas eu não tenho internet. Então analise as conversas que você tem com os seus amigos. Com os seus colegas de trabalho. Analise os seus gracejos, as suas anedotas. Analise a forma como você é lá no trabalho e que esconde dos irmãos, esconde da família. Analise como é o seu dia-a-dia lá dentro da sua casa. Você tem que analisar isso tudo. Você tem que perguntar para si próprio, será que eu tenho sido instrumento de Deus? Ou será que eu tenho sido instrumento contra Deus? Com a capa da santidade e com uma Bíblia debaixo do braço a cheirar a sovaco. Porque, olha, meu amado irmão, eu já vi muitos assim. E mais cães do que o cão. No entanto, a Bíblia estava debaixo do sovaco. Você está entendendo? Eles estavam sendo promotores da discórdia dentro das igrejas. Eles estavam sendo promotores da discórdia dentro dos lares, das casas. Eles foram promotores de discórdia dentro dos próprios empregos, com os colegas de trabalho. Mas, no entanto, a Bíblia deles estava debaixo do braço. Agora, eu tenho que saber, sou instrumento de Deus ou sou instrumento contra Deus? Como é que eu estou utilizando a minha língua? O que é a base da minha conversa? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou comentando? Se eu for honesto para fazer este tipo de análise, então mais facilmente eu posso me colocar no lado do salmista, ou na posição do salmista. Se eu, na minha análise, eu não encontrei nada que me obrigue, entre aspas, que Deus não obriga nada a ninguém, mas que me leve, que me impulsione a pedir perdão a Deus, se não encontrei nada disso, então eu posso me voltar para Deus, Senhor, eu estou sendo mesmo perseguido. Porque existem perseguições que somos nós é que as procuramos. Não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com o teste de Deus, tem a ver connosco próprios. Com certeza que poderá estar a acontecer alguma situação de aperto na sua vida. No seu trabalho, na escola, na família, na igreja. Na igreja, pastor, também? É porque você anda dormindo. É porque você não pertence a este mundo. Deve estar noutra galáxia qualquer. Na igreja também existe perseguição. A igreja não é um hospital nem um lugar santo, como dizem. A igreja é feita de pessoas, de homens e mulheres com defeitos e virtudes. E tudo aquilo que você encontra lá fora, também encontra aqui dentro. Pode haver, você que entrou aqui hoje, ou você que me está escutando através deste vídeo, você pode estar sofrendo uma situação de angústia extrema. Você pode estar reclamando. Mas olha, a boa notícia vem aí. O que é que este salmo me ensina? Ele me ensina basicamente que, apesar de tudo, eu tenho que clamar a Deus. Mas tenho que clamar de uma forma em que eu não esteja esperando uma resposta. Eu tenho que clamar dizendo, se Deus responder, glória a Deus. Se Deus não responder, glória a Deus da mesma. Porque muitas vezes a resposta que nós precisamos de Deus é o silêncio dele. Você não é nenhum campeão.
Você não é nenhum surfista na fé. Você não tem força nenhuma, você não é nada sem Deus. Você é totalmente dependente de Deus. E muitas vezes é o silêncio dele que nos vai ensinar. É o silêncio dele que nos vai obrigar a olhar mais para ele, a buscá-lo mais. Porque quando ele fala, amado irmão, falou, está falado. A bênção já cá está. Fica para a próxima agora. Pois é. Muitas vezes ele cala-se para que você esteja ali, dependente dele. O louvando, clamando, lamentando-se, não importa. Este salmo ensina a não dar lugar ao ressentimento, não pagar como uma moeda, não fazer a mesma coisa. Este salmo ensina a não deixar repousar a minha mágoa. Senhor, magoaram-me, mas olha para aqui. Não é a minha boca que fala, é o meu coração. Olha, está limpo. Eu não tenho ressentimento, eu não tenho rancor. O meu perdão foi limpinho. Este salmo ensina a lembrar que há um Deus que responde às minhas orações, mas nem sempre da maneira como eu quero e livrando das situações que eu estou pedindo. Porque o próprio Paulo diz, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, fazendo oração perfeita. Porquê é que ele diz que fazendo oração perfeita? Porque muitas vezes aquilo que nós falamos não presta para nada. Então o Espírito Santo é um filtro, só leva aquilo que é bom, o resto fica aqui. Nós temos que, este salmo ensina que muitas vezes, somente a graça de Deus nos basta. As migalhinhas que caem da mesa do Redentor, somente isso já chega para nós, já é suficiente. A palavra de Deus nos ensina a pagar o mal com o bem. Este salmo que nós vimos aqui, ele tem sido muitas vezes, por vários estudiosos da Bíblia, como um salmo messiânico. Ou seja, este salmo nos leva a pensar em Cristo. E nós vimos isso aqui. Você poderia dizer que foi Jesus que escreveu o Salmo 120? Claro! Jesus foi enganado. Houve conversinhas, os fariseus buscavam coisinhas para ele tropeçar. Ele foi traído pelos seus. Ele próprio diz, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. A própria família quis prendê-lo porque ele era louco. Ele procurou a paz e ninguém a quis. Será que podíamos dizer que Jesus escreveu este salmo? Poderíamos, sim. Qual é a importância de eu olhar para este salmo pensando que foi Jesus que o escreveu? Olhar para a sua obra, para os passos dele, para o caminho dele, para aquilo que ele fez e fazer igual, independentemente se a minha cara está no chão, se eu estou clamando em agonia, independentemente se o meu rosto transpira suores de sangue. Eu tenho que caminhar para a minha cruz, exatamente igual a ele, manso, como um cordeiro. É assim que Deus nos vai abençoar. Amado irmão, eu queria só terminar com 2 palavras. Não tente viver pelo seu próprio esforço. Não tente viver à sua maneira, ao seu jeito. Você vai estar mal. Você vai cair com a cara no chão. Você vai se magoar. Este salmo me traz 3 perguntas que eu gostava de fazer para deixar para a igreja pensar. Eu estou unido a Cristo? Será que eu estou unido a Cristo?
Será que Cristo está em mim e eu estou em Cristo? Ele é a minha força. Ele é a minha tábua de salvação. Como é que eu estou reagindo à minha vida em relação a Cristo? Será que eu estou colocando mais os olhos nas circunstâncias do que nele? Será que eu estou vivendo mais a minha vida no terreno do que a minha vida espiritual? Faça estas perguntas no seu coração, pelo amor de Deus. Examine-se a si mesmo. Faça uma análise, uma retrospectiva à sua vida, ao seu coração. E seja honesto consigo próprio. Não minta. Se houver algo para pedir perdão, peça. Mas não tente tapar o sol com a peneira. Não tente se fazer bonzinho. Porque muitas vezes é essa atitude que o prejudica. É essa atitude que o leva a viver em angústia. É essa atitude que o deita ao chão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a buscar a paz, embora a vida exterior me proporcione mais angústia, mais choro, mais lágrima. Que Deus nos ajude a falar da mesma forma como Cristo falou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Que Deus nos ajude a peregrinar até à Jerusalém Celestial, cantando e entoando estes salmos. Salmos que nos lavam a nossa alma e o nosso coração. Amém? Senhor, graças te dou, meu Pai. Pela tua imensa bondade, pela tua misericórdia. Eu te louvo e eu te adoro, Deus. Pela forma como tu eternamente, com palavras drásticas, mas eternamente nos chamas à razão. Eu te louvo, Senhor, da forma como tu nos colocas à nossa frente o bem, o mal, a vida e a morte. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo pela consciência que tu colocas em nós de que somos nós que erramos. E nós somos, Senhor, os impulsionadores das más vidas e dos maus momentos que nós muitas vezes vivemos. Mas eu também te louvo, Senhor, porque assim como tiveste com Jesus, com Paulo, com Davi, com todos os grandes homens, tu também podes estar connosco e tu estás connosco. Porque tu próprio dizes, buscai-me de todo o vosso coração e me encontrareis. Senhor, ser compassivo connosco e nos livra de todo o mal. Te pedimos assim, meu Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, e que Deus nos abençoe.